O que você faria na seguinte situação? Você tá chegando de noite na sua casa e repara que tem um cara deitado na calçada. Você ignora e acha que o cara tá bêbado, então você vai dormir. No outro dia você olha na janela e o cara tá com a mesma posição, com moscas voando ao redor dele e sem reação nenhuma. Provavelmente você ficaria assustado, né? Pois é, essa não é nem a ponta do iceberg do caso que eu vou te contar agora. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre o estranho caso Taman Shud. Esse vídeo foi recomendado por uma inscrita do canal chamada Akira Hayato. Muito obrigado. Meu nome é Larry Silva e se você não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo ao canal Já Ouviu Falar. Era uma noite comum na Austrália, casais passeavam por aí para se divertir e não tinha nada demais acontecendo. Até que alguns desses casais que passavam próximo a uma praia que ficava na cidade de Adelaide perceberam que tinha um cara deitado ali, completamente imóvel. À primeira vista eles pensaram o que qualquer pessoa pensaria. Provavelmente é só um cara completamente bêbado que resolveu tirar um cochilo na praia. Então todo mundo que passava por ali ignorava esse cara completamente. Só que eles mal sabiam que esse se tornaria um dos casos mais misteriosos que já existiu na história. Mas enfim, a noite foi passando até que quando deu umas 6 horas da manhã, uma mulher que passava por ali e que tinha visto ele na noite passada, percebeu que ele não tinha mudado de posição e não demonstrava nenhuma reação aos mosquitos que estavam voando ao redor dele. Então ela resolveu chamar a polícia, e é aí que o mistério começa. Assim que a polícia chegou lá, perceberam que o homem estava morto. Era um homem de aparência britânica, tinha entre 40 a 45 anos de idade, 1,80 de altura e olhando por cima parecia estar com perfeitas condições físicas. E o estranho é que ele não estava usando nenhum chapéu, o que é uma coisa muito incomum para aquela época, porque a maioria dos homens tinha costume de usar chapéu junto com terno. Mas enfim, todas as etiquetas das roupas do homem tinham sido arrancadas, para poder esconder a identidade dele. O homem também tinha alguns objetos no bolso dele, sendo eles um bilhete de ônibus, um bilhete de trem, um pente, um pacote de chicletes, um pacote de cigarros e uma caixinha de fósforo. E depois de verificar tudo isso, a polícia foi atrás de saber a identidade dele. Então perceberam que esse seria um desafio extremamente difícil. O homem não carregava com ele nenhum tipo de documento, ou qualquer coisa que ajudasse a identificar ele. Vendo isso, a polícia resolveu analisar as digitais dele, e mais uma vez não acharam nenhum registro. A última opção era tentar descobrir alguma informação dele pela arcada dentária, só que mais uma vez não havia nenhum registro. Era como se esse cara não tivesse identidade. E além de não fazer ideia de quem ele era, a polícia também não sabia como ele morreu, porque o corpo dele não tinha nenhum sinal de luta e nenhuma ferida nem nada. O estranho é que depois de fazer a autópsia perceberam que os órgãos dele tinham inchado muito e suspeitaram que ele tinha sido morto por algum tipo de veneno, mas apesar de especialistas da época estarem trabalhando nisso, não conseguiram reconhecer nenhum tipo de veneno no corpo. Algumas testemunhas que viram ele ali na região na noite anterior deram algumas informações para a polícia, mas não deram nenhuma informação que podia ajudar no caso. Por falta de opções, a polícia permitiu que espalhassem essa notícia mundialmente, para ver se alguém identificava quem diabo era esse homem. E apesar de várias pessoas darem supostas denúncias de quem ele era, acabou que no final as informações não batiam, o que levou a polícia a congelar o caso por algum tempo. Dois meses depois disso tudo, aconteceu algo que tornou o caso muito mais interessante. Em uma estação de trem de Adelaide, foi encontrada uma mala guardada e dentro dessa mala tinha uma linha de costura laranja bem peculiar, um tipo de linha bem comum, e que também tinha sido encontrada nas roupas do morto. Dentro dessa mala tinha roupas como pijama, cueca, calças e também tinha uma tesoura, uma navalha, uma faca e um pincel. Todas as etiquetas das roupas da mala também tinham sido retiradas, mas finalmente eles tinham encontrado uma pista. Na gravata que estava na mala estava escrito o nome T. Kane. Finalmente alguma pista. A polícia achou que esse poderia ser o nome do morto, mas todas as pessoas que tinham esse nome não tinham nenhuma relação com o caso. Então a polícia concluiu que esse nome tinha sido colocado lá de propósito, só para despistar a polícia. Só que não é só isso. Em uma parte escondida dessa mala foi encontrado um pedaço de papel, escrito Taman Shud, que significa algo como o fim ou terminado, em persa. Esse pedaço de papel parecia ter sido arrancado de uma cópia de um livro de poesia,
e a polícia começou uma busca por toda a Austrália procurando esse livro. Até que uma pessoa aleatória revelou que ela tinha achado no banco de trás do carro dela uma cópia desse livro, com um pedaço faltando, e isso aconteceu no mesmo dia que aquele homem morreu. Enfim, investigando esse livro, a polícia percebeu que no verso dele tinha alguma coisa anotada de lápis, mas estava muito fraco, então não dava para ler. Então eles iluminaram essa parte com luz ultravioleta para conseguir enxergar melhor o que estava escrito, e perceberam que era um tipo de código com várias letras maiúsculas aleatórias e com uma delas riscada. A polícia não conseguiu decifrar esse código e até hoje, depois de 72 anos, ninguém nunca descobriu o que ele significa. Enfim, no livro também foi encontrado um número de telefone, e investigando esse número, eles descobriram que ele pertencia a uma ex-enfermeira, que morava muito perto de onde o corpo tinha sido encontrado. A ex-enfermeira disse que ela tinha dado esse livro de presente para um tenente chamado Alfred, durante a Segunda Guerra Mundial, que tinha acontecido uns 5 anos antes. A polícia ficou muito mais tranquila porque pensaram que tinham finalmente descoberto o nome verdadeiro do cara, Alfred. Bom, depois disso, a polícia levou a ex-enfermeira para ver o corpo, para confirmar se ele realmente era o tal do Alfred. E infelizmente, não era. E o Alfred ainda estava vivo e ele ainda tinha um livro que a mulher tinha dado de presente para ele. E o livro dele estava inteirinho, não tinha nenhuma parte rasgada. A ex-enfermeira disse que não tinha nenhuma relação com o caso e não fazia ideia de como o número dela tinha ido parar no livro. E então, como o caso estava sem saída, ele foi congelado e ele está em aberto até hoje. A polícia resolveu então finalmente enterrar o homem, e no túmulo estava escrito o seguinte: aqui descansa o homem desconhecido que foi encontrado na praia de Somerton, em 1 de dezembro de 1948. Hoje em dia, infelizmente, pistas importantes como a mala marrom e outras coisas já foram perdidas ou destruídas. E todas as pessoas que poderiam estar envolvidas no caso já estão mortas. Enfim, galera, esse foi o caso. Provavelmente esse cara era algum tipo de espião e foi morto por ter feito alguma besteira. Simplesmente uma queima de arquivos. Eu não tenho certeza, mas tá aí um mistério que provavelmente nunca vai ser decifrado. Deixa aí nos comentários o que você acha que esse cara provavelmente era e como ele morreu. Eu vou ficando por aqui. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. Posto vídeo toda semana. Se quiser conversar comigo, me manda mensagem nessas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Então é basicamente isso. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!